Olá, bom dia a todos. O meu nome é Thiago Monteiro, eu sou engenheiro de aplicação na OpenCAD. Eu vou fazer a apresentação hoje do webinar sobre gerenciamento de Big Data e comigo nós teremos uma equipe de apoio que vai ajudar vocês durante suas dúvidas, durante a apresentação. As pessoas que estão no apoio, a Fernando, o Eloy, o Alberto e o Flávio vão estar dando suporte técnico a vocês, fazem parte da engenharia de aplicação junto comigo. A Silvia faz parte da equipe de marketing, vai dar um apoio também a nós, juntamente com o Everaldo, que é da equipe de comercial. Bom, a apresentação de hoje, então, vai ser sobre gerenciamento de Big Data com MATLAB. Os tópicos que eu vou abordar no webinar de hoje. Eu vou começar com uma introdução mais definindo o que é Big Data, tanto na definição geral que a gente vê para diversas aplicações, como a definição de como essa definição se traduz para o ambiente do MATLAB. E depois eu vou passar com vocês por algumas ferramentas para o gerenciamento de Big Data dentro do MATLAB. Então a gente vai ver como que a gente pode fazer o acesso a dados, como que a gente vai trazer esses dados de Big Data para dentro do MATLAB, quais são os algoritmos e procedimentos que a gente pode usar para tratar esses dados na hora da programação, e quais plataformas você pode depois expandir esse seu algoritmo, plataformas para computação em nuvem e computação mais pesada, principalmente quando a quantidade de dados é muito maior, né? Bom, começando então com a definição de Big Data, ela de uma maneira geral, né, se diz com relação a uma quantidade de dados que é grande e complexa o suficiente, que é difícil de tratar usando métodos tradicionais de processamento de dados, né? E quando a gente traduz para MATLAB, a gente tem que traduzir alguns termos, né? Então, no MATLAB, qualquer coleção de dados que se torna grande o suficiente que você não consegue colocá-la na memória, já é considerado um caso de Big Data. Porque o MATLAB, como alguns de vocês sabem, todo dado que você usa com as ferramentas, com as funções do MATLAB, ele tem que estar ele é trazido para sua memória RAM e é representado no workspace do MATLAB. Então, sempre que você tem uma quantidade de dados que é grande o suficiente, que ela não caiba na sua memória RAM, você tem uma situação de Big Data dentro do MATLAB. E você precisa de uma maneira de trazer esses dados sem sobrecarregar a sua memória RAM e sem ter que ser levado a usar paginação e outras metodologias que reduzem muito a sua performance de código. E o que a gente tem em mente quando a gente fala de dados tão grandes, né? Durante esse webinar eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Esses exemplos são baseados num conjunto de dados de voos de companhias aéreas, que está disponível online nesse link aqui abaixo. Esse conjunto de dados você pode baixar, vocês vão ver que ele vai desde 1987 até 2008, sempre crescendo, né, o que é uma tendência aí do mundo hoje, a gente tem cada vez mais dados e mais informações que precisam ser tratadas. Como vocês podem ver, vocês têm dados, nesse caso, variando de alguns megabytes até a centena de megabytes ali nos finais. Isso na versão extremamente compactada, né? Mas os dados em si chegam aí na casa de 1 gigabyte cada arquivo, né? Então, se a gente quisesse trabalhar com todos esses conjuntos de dados na nossa análise, isso colocaria uma dificuldade que seria ter um computador com vários e vários gigas de memória RAM. É uma situação que muitas vezes a gente tem disponível em servidores, mas que no nosso computador de trabalho, muitas vezes a gente está restrito ali a
a 8 GB, 16 GB, muitas vezes até menos. Então, a ideia do MATLAB nesse sentido, então, é que nós possamos fazer o tratamento de dados, né? Então a gente possa realizar o acesso, a prototipagem, exploração e escalonamento desses dados e depois passar essas análises para frente, né? Sejam como relatórios ou como aplicativos, mas que a gente possa fazer todo esse desenvolvimento no nosso conjunto de dados, trabalhando no desktop, então numa máquina com uma certa restrição de RAM, que não vai ter lá centenas de gigabytes de RAM, mas que você possa fazer todo esse desenvolvimento aqui e depois facilmente escalone e jogue esse seu algoritmo para o seu servidor ou para um servidor na nuvem, como o Amazon EC2, ou algum para um ambiente de mais alto nível, né? Então essa é a ideia que eu vou querer mostrar para vocês aqui com as ferramentas de Big Data do MATLAB. As ferramentas de Big Data do MATLAB elas foram introduzidas aos poucos, né? A gente sempre teve algumas coisas de Big Data, desde as versões mais antigas, mas o primeiro grande passo foi feito na versão 2014b, que foi com a introdução de 3 pontos, que é o Data Store, MapReduce e Hadoop. O Data Store sendo o nosso tipo de dado inicial para se acessar dados. É um tipo de dado que vocês vão ver, ele não traz o dado diretamente para a sua memória RAM, ele vai criar um link com o seu dado e aí você vai conseguir acessar aos poucos aquele arquivo, aquele conjunto de arquivos. O MapReduce sendo o primeiro framework para você fazer um tratamento desses dados. E o Hadoop sendo a primeira opção que a gente tinha para exportar esse nosso algoritmo para um ambiente de computação mais robusto. Já na 2016b, a gente teve mais um grande passo no tratamento e no suporte a Big Data, que foi a introdução do Tau Array dos Tau Arrays e do Spark, como opções mais robustas ainda de você fazer o tratamento com mais liberdade e mais flexibilidade no uso das funções. Durante a apresentação eu vou mostrar diversos exemplos da maioria desses pontos. E se vocês tiverem dúvidas, a gente está à disposição. O pessoal está aí ajudando vocês nas respostas. Vamos começar então com o acesso a dados, né? Então o primeiro passo que a gente tem que fazer para começar o nosso tratamento de dados é acessar esses dados. O Data Store, então, é o tipo de dado inicial que a gente usa para realizar esse acesso aos dados de Big Data. O Data Store ele pode ser usado em arquivos, seja um ou seja vários arquivos. Durante os meus exemplos, eu vou usar esse arquivo airlinesmall.csv, que é um sample daquele conjunto de arquivos que eu mostrei no início da apresentação. Então ele tem um pequeno sample desse conjunto de arquivos, isso mais para que os demos e a apresentação fiquem mais dinâmicas, senão a gente poderia deixar aqui rodando diversas horas para mostrar um exemplo, aí não seria bom, mas então a gente vai usar esse método. Mas o Data Store também dá suporte a acesso à base de dados diretamente. Então, se os seus dados estão numa base SQL, você consegue acessá-los através do Database Toolbox. Ou se você já está no ambiente do Hadoop, já tem os seus arquivos no sistema de arquivos do Hadoop, você também consegue utilizar e depois integrar muito facilmente o seu algoritmo com esse ambiente. Então, o Data Store consegue acessar diretamente os seus dados no servidor e depois você vai poder exportar o seu algoritmo para rodar dentro desse servidor, sem dificuldades e sem ter que fazer muitas alterações no seu código. Eu vou mostrar para vocês um exemplo então de Data Store agora.
Vou abrir aqui o MATLAB. O nosso primeiro exemplo de Data Store, ele vai simplesmente acessar esses dados e a gente vai começar a dar um pouco de informação para esses dados. Porque o Data Store não adianta só você acessar os dados e vir com aquele monte de informação que você não consegue nem dar um sentido para ela. Então, o Data Store, ele, além de permitir que você acesse os dados, ele permite que você dê mais informações sobre esses dados. Deixa eu só dar um dock aqui, para a gente ficar com a tela mais limpa. Ok. Então, para usar o Data Store em um conjunto de arquivos, é simples, é uma função que você vai usar. E você pode também usar o Data Store, ele também contém diversos métodos que você pode usar com esse tipo de dado para conseguir realizar algumas operações. Então, aqui nessa primeira parte do nosso código, a gente vai acessar os dados e vai e vai verificar só um preview de como esses dados estão organizados. Essa função preview, ela nos mostra as colunas que esses dados, então os dados podem ser tabulados, mas não necessariamente precisam ser dados tabulados. O Data Store tem suporte a conteúdos de imagens, conteúdos tabulados, não tabulados, conteúdos com uma base de tempo e assim por diante. Então a gente tem outras opções. Nesse caso aqui a gente tem uma tabela com diversos campos, né, relacionados a os voos de diversas companhias aéreas. Então você tem aqui no nosso preview, a gente consegue ver o número do voo, né, o tempo que aquele voo demorou, o tempo que é o tempo padrão dele, né. Você vê partes como tail number e airtime que estão com esse NA, que são partes que provavelmente no banco de dados original seriam não disponível, né, ou not available. Então, isso a gente vai precisar indicar para o Data Store, para que ele saiba que quando ele encontrar NA, na verdade o que a gente quer dizer é que não tem nada, então é um not a number. Esse tipo de coisa toda a gente consegue dar de informação. Se a gente passar então para essa segunda parte aqui do nosso código, a gente vai dar uma editada nesses dados. A gente vai... Primeiro, a gente vai falar para o Data Store que toda vez que ele encontrar o NA, é para ele tratar isso como um valor que não existe. Então, se você no seu banco de dados, nos seus arquivos, você tem uma maneira padrão que você dá, ou você tem várias maneiras que você indica quando um campo não tem informação, o que acontece muito, principalmente em banco de dados, você consegue indicar isso para o Data Store para que quando ele faça o import, ele já tenha essa informação. Mas você também pode chegar num ponto em que o NA pode também querer dizer alguma coisa. Então, nas segundas linhas, a gente está deixando claro que no tail number e no cancellation code, o NA deve ser tratado como uma string. Para que a gente saiba, porque o NA tem significado nessas colunas. Então, dessa maneira, você consegue dar diversas informações sobre o dado que você está trazendo para o MATLAB. Você vê que o DS aqui, que é o nosso Data Store, ele é um objeto, ele não é o dado em si. Então, como ele não é o dado em si, a gente precisa dar essas diversas... Quanto mais informações a gente der sobre esse dado que está armazenado no nosso servidor, no nosso arquivo, melhor vai ser depois para a gente fazer o nosso tratamento desses dados. Então eu vou dar algumas informações aqui para sobre esses dados e vou fazer uma nova plot. Então aqui você vê que em airtime e texin, que você tinha o NA, ele já substituiu aqui para o none, né? Porque ele está tratando como não existente. E no caso do tail number e do cancellation code, ele manteve o NA, porque eu falei para ele que nesses dois casos o NA é uma string, e não um indicativo de que não existe o dado.
O Data Store também permite que você faça alguns escaneamentos nos dados. Então ele tem alguns métodos que permitem você navegar por esses dados. Como que a gente faz essa navegação? Normalmente a gente usa os loops while e a gente usa essa funçãozinha hasData. Essa funçãozinha hasData é como se ela fosse um cursor que vai caminhando pelos seus dados. Então, enquanto o cursor não chegar no final dos seus dados, ele vai fazer uma passada, ele vai analisar um conjunto de dados. E qual o tamanho desse conjunto de dados? O Data Store tem uma propriedade que você pode definir, ele também quer propriedades. Uma das propriedades dele é o read size. Então, o que ele vai fazer aqui nesse hasData é, enquanto ele encontrar dados, ele vai ler de 2.000 em 2.000 linhas, de 20.000 em 20.000 linhas, os dados que ele foi encontrando. E nesse caso aqui eu vou fazer um tratamento simples. Eu vou buscar todos os voos que são da empresa UA com origem em Boston. Dessa maneira eu estou fazendo uma filtragem simples dos meus dados. Você vê que o código em si não é muito complexo. A gente vai conseguir juntar nessa variável subset todos esses dados. Então, eu vou rodar esse pedaço aqui. Você vê aqui, ele conseguiu filtrar todos os UAs, o número do voo, e eu tenho aqui a origem de Boston. Algumas outras coisas que são importantes sobre o Data Store. Como eu comentei, ele tem como se fosse um cursor que você pode usar para ir caminhando e andando pelo conjunto de dados, que a gente fez aqui com hasData. Ao final, ou quando você quiser que você recomece a tratar esses dados, a gente usa o reset aqui para voltar ao início do arquivo e aí, se for o caso, começar uma nova análise. Algumas outras funções que a gente tem para os arquivos do tipo text, né? Aqui tem o hasData, você tem número de partições que você pode definir, o preview que a gente usou várias vezes, o read para buscar esses dados, ou o read all, que aí você já vai fazendo o read dentro do while até o fim. E como eu disse, você tem diversos tipos aqui de data store, aqui é um sample, essa lista continua aumentando, né? No caso eu usei o tabular text, que é o data store para arquivo CSV, mas se você tem um data store que é um arquivo de Excel, você tem um específico para spreadsheets, se são imagens, você tem imagens, se são arquivos mesmo, você tem um file, e se é um database, você tem o database data store. Então é uma API bem dinâmica para ser usada com Big Data. Fazendo só um paralelo nesse momento, para falar um pouco de Simulink, eu sei que muitas pessoas usam Simulink e nas visitas que eu tenho feito a clientes falando de Big Data, muitas vezes eles perguntam, o meu problema é que eu hoje rodo simulações e rodo milhões de simulações e elas me geram gigabytes de dados cada uma dessas simulações. Como que eu lido com isso no Simulink? Até a versão 2016, entre a versão 2014B e a versão 2016B, a melhor maneira de você lidar com o Big Data no Simulink seria usando o Data Store. Então, eu vou mostrar para vocês um script aqui rapidinho. Então, eu tenho um modelinho aqui bem simples, que é um subsistema, ele só faz uma integração aqui no input. Então, é um modelo simples. Esse modelo ele está setado para usar um solver de passo variável. E eu tenho um arquivo de dados, que é o meu input desse sistema, é um input gigantesco. São dados que, por exemplo, eu posso ter medido num ensaio de voo, num ensaio mecânico, mas eu tenho lá diversas linhas que estão nesse dados.txt aqui. Então você vê que tem lá 100 mil linhas de dados aqui. Nesse caso aqui não
não é pesado, é um TXT, é leve, mas imagina que isso pode ser um conjunto de dados muito maior. No Simulink, a maneira de você trabalhar com esse conjunto de dados inicial, que você poderia fazer até a 16B, e por isso que eu estou mostrando esse código, era através do Data Store. Então, o que a gente fazia é, carrega o Data Store. Então, deixa eu limpar aqui o que a gente tem no exemplo anterior. Então, a gente carrega o Data Store e passa pelo simulador pedaços de dados. Então, a gente vai usar o ResData para, novamente, caminhar pelo arquivo de dados, com a seguinte lógica. Na primeira vez, a gente vai simplesmente carregar os primeiros valores, né, rodar nossa simulação, carregar os outputs. E a gente vai usar a capacidade do Simulink de tratar estados e gravar os estados finais para continuar na simulação. Então, o que vocês vão ver nesse caso aqui é que, quando eu começar a simulação... Opa, ele não passa por coisa. Pronto. Quando eu começar a simulação, a primeira vez que eu entrar nesse loop, ele vai rodar a simulação normal, então ele vai carregar o meu modelo, vai setar o parâmetro de... O estado inicial não vai ser nenhum, vai simular esse meu modelo, usando o último tempo como o fim da simulação. Então, o último tempo que eu carreguei aqui, que são 20 mil, das 100 mil dados que eu tinha, eu carreguei 20 mil, ele vai usar como tempo final, e vai gravar o output, que ele vai ser, nesse caso aqui, ele vai cada vez mais aumentando o output. Não vai ser um problema por causa do passo variável, então nesse caso a gente vai ter um output bem menor do que o nosso input, por causa do passo variável, ele vai conseguir pular muitos passos, né? E vai também gravar a tempo final e principalmente o nosso estado final. E aí com esse estado final, nas próximas simulações ele pode carregar esse estado final como estado inicial da próxima simulação, continuar para o próximo T final, e assim ele vai fazendo sucessivamente. Então, se eu continuar aqui, na próxima vez ele vai por baixo, simula, continua, e assim por diante. 5 vezes, terminou os dados, e você tem aqui um T-out e um Y-out, que são a integral do nosso sinal de entrada. Você vê que o tamanho deles é bem menor, justamente por causa do passo variável. Então, o passo variável, nesse caso, ajudou a gente a reduzir a nossa quantidade de dados. Ah, Thiago, não posso usar passo variável, tenho que usar passo fixo, o meu output vai ser gigantesco e não tenho o que fazer. Não tem problema. Na versão atual do MATLAB, a versão 17A, que é a que eu tenho aqui, foi introduzido essa classe, que eu estou mostrando para vocês aqui no Help, que é a classe DataStore para Simulation. Então, o que ela faz? Com essa classe, você consegue fazer essa parte de input, sem ter que usar o ResData, então sem ter que fazer esse malabarismo com os estados, você consegue fazer a parte de input. E, além disso, a partir de 2017A, se você usar o tipo de dado de Simulation Data, esqueci o nome, de Data Store do Simulink, que é o tipo de dado para fazer o login do Simulink Data Store, o que ele vai fazer é, em vez dele, como nas versões anteriores, a simulação inteira, ele ir rodando e ir crescendo um arquivo .mat, e crescendo o uso da sua memória RAM conforme a simulação vai rodando, porque ele está fazendo o log de todos os passos. O que o Simulink na 17A pode fazer com esse tipo de dado DataStore com o tipo de objeto dataset, fazer o streaming automático durante a simulação para um arquivo .mat. Então você não tem mais o problema de rodar uma simulação muito grande e lotar sua memória RAM durante a simulação.
O que o Simulink hoje consegue fazer é, você vai rodando a simulação, conforme ele vai tendo os resultados, ele já vai fazendo streaming para o seu HD, guardando no arquivinho .mat lá, reduzindo o trabalho que você tem. Então, isso foi só para fazer um parêntese com relação ao Simulink, que é uma dúvida que é bem recorrente na indústria, né? Como tratar esse tipo de coisa no Simulink. Bom, nesse ponto, então, a gente já sabe como trazer os nossos dados para dentro do MATLAB. Agora, como que a gente pode tratar esses dados? Na programação, a gente tem duas opções. A gente tem o uso do MapReduce, que é o uso que está disponível desde o 14B, e a gente tem o uso de Tau Arrays, que é o uso que foi introduzido agora na 16B. O MapReduce é um framework que já é muito utilizado para tratamento de Big Data, só que ele é bem rígido. Então, você tem uma fase que é a fase Map, que você pega o seu conjunto de dados completo, segmenta ele e extrai apenas alguns pontos de interesse, passa esses resultados intermediários para a sua segunda fase, que é a função reduce, em que esses resultados intermediários são analisados, combinados e calculados para você ter o resultado final, que é o que você gostaria de extrair daquele conjunto de dados. Dando um exemplo um pouco mais visual de como isso funciona dentro do MATLAB, imagine que você tem um data store, que é o nosso banco de dados, né, com aquele mesmo exemplo das empresas aéreas. Nesse data store, você consegue, como a gente viu, selecionar alguns pontos principais. Então, nesse caso aqui, eu estou interessado em descobrir qual é a maior distância que cada empresa aérea viaja. Então eu vou já selecionando o meu data store, eu já consigo falar para ele que meu ponto de foco vai ser a coluna Airline ID e a coluna Distance. Nesse exemplo, então, o que vai acontecer? A minha função map ela vai ser responsável por analisar pedaços desses dados e extrair desses pedaços apenas o valor de máximo de cada companhia aérea. Então, para esses 3 pedaços de dados aqui, no primeiro caso, a função map extrai que a UA teve 2.356 aqui de distância percorrida, e no caso aqui a DL, que você tinha 2 vezes, ele já filtra no nosso mapeamento aqui, eu já mapeio que na verdade o máximo do DL nesse pedaço de dado é o 1.856. A mesma coisa é feita para cada um dos outros conjuntos de dados. Então o map ele mapeia dentro dos subconjuntos de dados o ponto de interesse, então no caso o maior distância de cada companhia aérea, e a minha função reduce, que é a última parte, é responsável por juntar os valores da mesma empresa aérea de cada um dos pedaços e verificar entre esses valores qual é o maior. Então aqui no Reduce, o que aconteceria é, ele olharia para o maior do A do map, do primeiro conjunto de dados do map, do segundo do map, do terceiro do map, e aí pegaria o maior de todos. Faria a mesma coisa para cada uma das outras companhias aéreas. Esse framework ele é bem documentado já, existe já há um tempo bem grande. A única limitação realmente dele é justamente essa rigidez. Você sempre tem que ter uma função de mapeamento e uma função de redução. A vantagem dele é que você tem o controle do tratamento do vai e vem de dados, né, de como que o dado foi para o map, do map para o reduce, é feito pelo próprio framework. Então isso está bem definido na execução do framework. Vou mostrar um exemplo para vocês do MapReduce. Na verdade, 2 exemplos. Deixa eu fechar aqui um pouquinho de coisa. Bom, como todo tratamento de Big Data no MATLAB, a gente começa com o Data Store. Então eu vou começar criando o meu Data Store aqui. E novamente dando algumas informações sobre os meus dados. Então é o mesmo conjunto de informações que a gente tinha no início lá.
No primeiro exemplo, a gente vai tentar calcular o máximo tempo de voo no conjunto inteiro de dados. Então, qual o tempo maior de voo? Inicialmente, então, eu vou resetar o meu data store e vou selecionar a variável actual elapsed time, que é o que eu estou buscando. Então, eu quero o máximo tempo de voo. A função map, ela vai focar em pegar o máximo de tempo em cada conjunto de dado menor. Enquanto a função reduce vai juntar esses máximos locais, né, de cada conjunto de dado e pegar o máximo geral. Então vamos olhar a nossa função map, como ela fica. A estrutura das funções map e reduce é uma estrutura fixa. Então toda função map ela tem que ter 3 inputs. Assim como toda função reduce vai ter 3 inputs. No caso da função map, os inputs são na ordem, a ordem é específica também, tem que ser sempre a mesma ordem. Com o primeiro input sendo os dados em si que você vai usar. O segundo input sendo um arquivo de informações, é uma estrutura de informações que você pode ou não usar. Desse exemplo a gente não está usando. E o terceiro input é a saída, são os dados intermediários que a função map vai passar para a função reduce. Então, essa é uma estrutura, como eu disse, rígida, ela não pode ser alterada, sempre são esses 3 inputs, sempre nessa ordem. Nesse caso, então, o que ele vai fazer é pegar os dados, pegar o máximo do dado. Então, é uma função map extremamente simples, né? Isso aqui é o máximo. E aí, esse add aqui, a gente usa a função add dentro da função map para adicionar aos nossos resultados intermediários os valores que a gente filtrou aqui de max. Já a nossa função reduce, a gente vai ter também uma estrutura rígida, então 3 inputs rígidos. O primeiro input, novamente, é opcional. Ele tem a ver com algumas keys que você pode usar para ajudar no seu tratamento. O segundo input são as variáveis intermediárias. E o terceiro input é o resultado final do uso do MapReduce. Então, é o resultado final da função reduce. A estrutura também dessa função é bem simples, né? A gente dá um máximo menor aqui, um por baixo, né? Para ele ter algo com quem comparar. E vai caminhando entre todos os valores intermediários que o map gerou para a gente, calculando qual que é o máximo dos máximos. Terminou esse cálculo, você adiciona ao resultado usando a função add novamente. Então, a estrutura é rígida, mas ela é bem simples. Então, montar essas funções não é uma tarefa tão complicada, mas a gente vai ver depois o Tau Array acaba oferecendo uma opção melhor e mais direta. Mas, como eu disse, é muito utilizado hoje em Big Data esse tipo de framework. A execução em si do tratamento de dados é uma função simples. Então, é a função MapReduce, os dados, que é o nosso data store, um handle para a nossa função map e um handle para a nossa função reduce. Então, você executando isso aqui, o MATLAB já está integrado na função MapReduce o uso da parte de paralelo. Então, se você tem a Toolbox Parallel Computing Toolbox, ele automaticamente vai ativar a sua função paralela. Isso pode ser tanto na sua máquina local ou pode ser um cluster externo. No meu caso aqui eu estou usando um cluster local, né? Cluster local. Ele já vai ativar a sua parte paralela e já vai fazer a distribuição dessa execução. Então, nesse caso aqui, eu já ativei o meu cluster local, usei os 4 workers para fazer rapidinho aqui o tratamento e ter que o maior tempo de voo foi de 1650 minutos. Ok? Esse é um exemplo simples da função MapReduce. O exemplo abaixo usa um exemplo um pouco mais complexo da função MapReduce. Eu vou abrir a função map
Aqui você vê que é uma função map um pouco mais complexa. A ideia nesse caso aqui, nesse segundo caso, é agrupar as companhias e descobrir qual o número de voos de cada companhia. Então eu tenho que a função map, ela vai agrupar as companhias aéreas e o número de voo que cada uma delas realizou, por cada pedaço de dado. E a função reduce vai somar para cada pedaço de dado o valor de cada companhia, e aí você vai ter o valor total de voos que cada companhia realizou. Para isso a gente usa o que a gente chama de keys. As keys, que são as chaves, né, elas são usadas para te ajudar a organizar esses dados intermediários. Então, novamente, função map, 3 inputs, mesma ordem, dados, informações não são necessárias nesse caso também, e os dados intermediários. Você usa a função add para adicionar o dado intermediário e calcula o valor total usando a função ACOM-array. Então você tem aí o cálculo da quantidade de voos que aquela companhia fez. Já a função reduce, nesse caso aqui a gente tem a primeiro input, diferente do anterior. Então o primeiro input são as chaves, elas nos passam quais são os resultados intermediários, como que eles estão organizados, para a função reduce conseguir calcular em cima desse valor. Se a gente olhar aqui no anterior, o valor, aqui no Airline Unique Carrier é onde a gente está passando os keys, que são as chaves. Então a gente está agrupando nossos dados da map por empresa aérea, para já que na função reduce ficar mais simples de você só ter que somar os dados de cada companhia aérea de uma maneira bem mais simples. Então é para isso que a gente usa o keys. Esse é o nosso primeiro input da função reduce. Executando executar essa análise também segue o mesmo exemplo do exemplo anterior. Você tem as duas funções, você passa para a função MapReduce os seus dados, junto com handles para as duas funções. E aí a gente vai ter o nosso resultado. Acho que não foi. Não foi. Então a gente tem o nosso resultado aqui na função result numa tabela. Com cada uma das variáveis. Cada uma das empresas aéreas. Isso aqui isso é no tempo, né? Então você tem para cada dia quantos voos foram feitos. Para esse caso aqui, para não ficar como o conjunto de dados era muito pequeno, eu tenho um conjunto de dados já tratado de um volume maior, que é esse Airline Results aqui que eu vou carregar. Ele já vem de um conjunto maior de dados, então para os nossos gráficos vai ficar um pouco melhor de visualizar. Nesse caso, um pós-processamento que será necessário fazer é dar uma filtrada nos dados. Então, aqui eu estou usando a função filter para dar uma parada nas áreas, principalmente nos picos de finais de semana que a gente tem de voos. Então, como a gente quer saber como é a evolução dos voos de uma certa companhia num período de tempo grande, então a gente filtrar esses spikes, né, para que a gente consiga ver um big picture de como isso está funcionando. Então é isso que isso está fazendo. E por fim a gente pode plotar e ver como que o número de voos tem se comportado com o passar dos anos. A gente consegue ver claramente que a WN aqui teve um crescimento alto do número de voos, enquanto outras empresas como a US aqui teve uma queda grande, outras se mantiveram mais ou menos estáveis, né? Então a gente consegue ter uma visão geral do número de voos.
Bom, isso é a função MapReduce. Então, isso é como a gente faz o tratamento utilizando o MapReduce. São sempre, recapitulando só, a gente tem o uso de duas funções, a função de mapeamento e a função de redução. Elas sempre trabalham em conjunto, né? Seguindo uma estrutura bem rígida, mas que permite a gente fazer diversos tipos de tratamento. A segunda maneira que a gente tem de fazer a programação é utilizando Tau Arrays. Os Tau Arrays, como eu disse, foram introduzidos na versão 16B, que foi a versão lançada no final do ano passado, em setembro. É um tipo de dado que permite você usar as funções normais do MATLAB no seu conjunto de dados. Então, ela é um equivalente de você fazer aquele loop while com o seu tratamento de dado, com a diferença que você não precisa se preocupar em montar o while, você não precisa se preocupar em como vai ser feita a divisão das variáveis, tudo isso vai ser tratado pelo MATLAB em si. Então, o Tau Array facilita muito o nosso tratamento utilização de funções normais. E ele também expande muito o uso que a gente pode fazer de tratamentos com Big Data. Enquanto o MapReduce mantém a gente limitado àquele framework de mapear e reduzir, e você acaba tendo que adaptar a sua análise àquele framework, o Tau Array permite que você implemente a sua análise da maneira que você está acostumado, com um dado normal, como se ele estivesse na sua máquina, e depois ele vai fazer essa divisão e organização dos dados para você. Entre as novidades que Tau Arrays trouxeram para nós, está, por exemplo, a possibilidade de você fazer o treinamento de machine learning, de algoritmos de machine learning, com Big Data. Então, tudo isso foram novidades que vieram através dessa interface do Tau Array. Ah, Thiago, então eu jogo fora Data Store, agora eu uso Tau Array só. Não, Data Store ainda continua sendo a base. Então, Tau Array ele é criado em cima de Data Store. Então, como vocês podem ver nesse pequeno snippet de code aqui, a gente usa o Data Store e aí a gente usa o Tau para definir, para transformar esse Data Store num Tau Array. Aí, como é feito o cálculo em si do Tau Array? O Tau Array ele é feito da seguinte maneira. Depois que você definiu uma variável como Tau Array, você vai e define as operações que você quer fazer nela. Então, você vai lá e escreve no código. Eu quero tirar uma média, depois quero tirar um desvio padrão e assim por diante. Definiu as operações que você quer fazer nessa variável, você usa no final dessa definição o comando gather com as variáveis de resposta de cada uma dessas operações. Quando você der o comando gather, aí sim ele vai pegar as operações que você definiu para chegar àquela resposta, vai pegar o conjunto de dados do Data Store, vai executar e vai te trazer a resposta. Uma coisa importante que tem que ser salientada, o resultado do comando gather tem que ser um dado que caiba no seu... o comando gather ele vai te gerar uma variável dentro do seu workspace. Então, espera que esse resultado caiba na sua memória. Ainda assim, a gente tem que trabalhar com uma redução para que o resultado caiba na nossa memória. Né? Eu vou mostrar dois exemplos para vocês com o Tau Array, que acho que vão deixar bem explícito como funciona. Os exemplos do Tau Array eu estou abrindo no novo editor que foi introduzido ano passado pela Mathworks, que é o editor que a gente chama de Live Editor. O Live Editor ele permite que você crie código, então você crie algoritmos em código MATLAB, mas que você dê uma aparência de relatório para esse código. Então você consegue incluir títulos, headings, colocar equações, imagens no meio do seu código, para que ele se pareça muito com um relatório. Que depois você pode até exportar ele em PDF ou em HTML para passar para outras pessoas na organização ou para clientes. Nesse caso, então, eu estou usando nesse primeiro exemplo está de uma maneira mais simples, né?
O Live Editor pode ser usado tanto dessa maneira como eu estou fazendo aqui, em que você tem o seu código à esquerda e o seu resultado à direita, ou você pode usar todo um em cima do outro, de uma maneira em cascata, como se fosse um relatório. Vamos executar então esse código. Iniciamos com o Data Store, como sempre. Criamos o tal array aqui na nossa segunda fase. O tal array aparece aqui como um preview, né, do que a gente tem nesses dados. Também foram introduzidas nas últimas versões o que a gente chama de timetables, que são tabelas com o tempo, com o primeiro coluna como tempo. E aí você consegue fazer cálculos com esse tempo, como calcular a duração e assim por diante. Então esse primeiro passo aqui, como a minha tabela inicial, vocês podem ver, eu tenho o tempo dividido em diversas colunas. Então eu tenho ano, mês, dia do mês e assim por diante. Nosso primeiro passo, então, aqui, antes para dar um pré-tratamento, vai ser criar uma coluna, que é a coluna da data, em que na verdade, é uma combinação dessas colunas de dia aqui. Se eu quiser criar uma variável a partir de um tal array, eu só preciso pegar uma variável e jogar o valor do tal array dentro dela. Então, aqui eu estou criando a variável A, que está aqui em cima. Para executar operações nessa variável, aí eu preciso definir quais operações eu quero, em quem ela vai rodar, né? E aí você vai ver que M e S, na verdade, não vão ser executados. Então, essas três operações que eu estou definindo aqui, elas não serão executadas na hora que eu defini-las. Então, quando eu dou o run aqui, se você olhar aqui, M é um tol de alguma coisa, S é um tol de alguma coisa, e o onSigmaBounds aqui também é um tol de alguma coisa. Ele não executou essas operações ainda. Ele só vai executar essa operação quando eu dou o gather. E aí eu posso executar só a primeira operação. Deixa eu dar um section break aqui. Então eu posso executar só a primeira operação aqui. E aí ele vai, no caso, executar todas as operações que precisa para chegar nessa resposta. Ou eu posso executar operações em pedaços também. Então eu posso dar um max no A e min no A já dentro do gather mesmo. Então o gather também permite que você defina as operações dentro dele. Que é nesse caso aqui, ele calcula os máximos e mínimos de leis. Então o tal array ele é muito mais flexível do que o MapReduce que eu estava mostrando até agora. Você simplesmente define as operações como você faria qualquer tipo de código. A diferença é que no final de definir as operações você precisa pedir para ele executá-las, porque ele só define e aí quando você manda executar, aí ele vai fazer a organização dos dados para poder realizar essas operações com eficiência. Um segundo exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês do tal array é um exemplo de histogramas. Esses histogramas foram adicionados na 2017A. O tal array é uma tecnologia que foi introduzida na 16B, né? Então é relativamente recente no MATLAB, mas está em expansão, em franca expansão. Então já na 16B a gente tem histogramas, na 17A a gente tem histogramas, na 17B a gente vamos ter mais possibilidades, mais funções se tornando compatíveis com o tal array, mais maneiras de plotar nossos gráficos. Então, no caso aqui também estou usando o Live Editor. Aqui você vê que está um pouco mais detalhado. Esse é um exemplo que é enviado junto com... Está incluído dentro do MATLAB, né? E ele está bem documentado. Então, se a gente executar aqui a primeira parte, né? Aqui eu estou criando o tal array. Como vocês já sabem, data store depois transforma em tal array. Tratar o histograma é só dar o histogram, que é a mesma função que a gente usa com dados normais no MATLAB. A gente usa com tal array. E a gente vai ter o gráfico de histograma dos atrasos entre 1987 e 2008. Você consegue ver aqui o número de atrasos. Se a gente quiser fazer ajustes nesse histograma, né, ajustar
reduzir os limites de quanto que é um atraso, né, entre 50 minutos e 150 minutos, né? Então a gente pode também fazer esse tipo de tratamento. E aí alterar o tamanho dos nossos... para ficar mais visível, né? Então esse aqui está um pouco mais visível que esse aqui. E por fim, a gente pode fazer alguns tratamentos também, seguindo o mesmo que a gente fez com média e desvio padrão, a gente pode fazer aqui novamente, usando o Gather para calcular o número de atrasos, a porcentagem de um atraso ser maior do que 1 hora. Está aqui menor de 4,5%. Bom, para finalizar essa apresentação, eu queria falar um pouquinho das plataformas, isso de uma maneira mais rápida. Como eu comentei, o MATLAB, toda essa suite de ferramentas que eu estou mostrando para vocês de Big Data, é feita para que você possa fazer a sua prototipagem no seu algoritmo dentro do seu computador, de uma maneira rápida e fácil, e depois possa, sem muitas alterações no código, exportar ela para um ambiente de produção, seja Spark ou seja um Hadoop, que rode no seu servidor. Para a gente ter uma ideia de qual é a dificuldade desse tipo de... qual que é o que você vai ter que fazer, você vai ter que acrescentar praticamente 5 linhas de código no início do seu algoritmo, que são linhas que, na verdade, definem o ambiente que você está usando. Então, no caso aqui, eu tenho que setar o ambiente, né? Então, onde que está o meu Hadoop, onde está o meu Spark, criar o cluster, falar quantos workers eu vou usar nesse cluster, e a gente usa essa função MapReducer, que é diferente da MapReduce. A MapReducer é a função que vai falar para o MATLAB onde ele vai rodar, seja o MapReduce, seja o Tau Array. Então, você dando o MapReducer para o seu cluster Spark, quando você executar, em vez dele executar na sua máquina local, ele vai jogar lá no Spark ou no Hadoop. Para que isso funcione, é necessário uma toolbox que fica instalada no seu servidor, junto com o Hadoop e com o Spark, é o MATLAB Distributed Computer Server, que é o MDCS. Essa toolbox fica guardada junto com o seu servidor Spark. E aí é ela que vai executar essa parte do MATLAB junto com o Spark. Mas também são suportados clusters na nuvem. Então, se vocês têm algum cluster que é baseado, se vocês têm contas com cluster baseado como o Amazon EC2, você também pode fazer esse tipo de coisa, definindo o cluster como Amazon EC2 e aí mandar lá para a Amazon para executar, aí pagando on demand, né? Não precisa ter a toolbox dentro da sua empresa, você pode on demand mandar para ser executado lá. Como eu disse, é uma maneira simples de você fazer. São poucas linhas de código, você não precisa mexer em nada do seu algoritmo que está para baixo, isso é antes do algoritmo. Então isso é muito bom para você reaproveitar o trabalho que você já fez. Então essa é a ideia com essas ferramentas da Mathworks. A ideia é tornar fácil o tratamento de Big Data dentro do seu computador e mais fácil ainda você transportar do seu computador para o seu ambiente de produção, que é onde realmente você vai ter que executar isso com uma velocidade maior e mais vezes. Bom, pessoal, em questão de apresentação é isso. Eu vou agora abrir um pouquinho para perguntas. Deixa eu ver se tem algumas dúvidas aqui no... Bom, dúvidas com relação à toolbox que eu tenho visto. Toda essa parte de Big Data base é tudo realmente MATLAB, então DataStore, MapReduce, Tau Array, tudo isso é MATLAB básico. Se você quiser usar a computação paralela, aí você tem o Parallel Computing para fazer dentro da sua máquina, né? Se você quiser usar o EC2 ou um cluster, aí você também precisa do Parallel Computing dentro da sua máquina e talvez o MDCS fora da sua máquina. Com relação ao toolbox é isso.
Mas a ideia é que esteja tudo disponível dentro do MATLAB, para que mesmo que se você é apenas, se você é o desenvolvedor, você não precisa de mais nada além do MATLAB. Você vai precisar de paralelo ou de outras coisas. Se você for o usuário final, talvez precise disso, mas o desenvolvedor pode trabalhar dentro do MATLAB. Tem uma dúvida quanto a um dos exemplos DL 1876. Eu acho que esse exemplo aqui não ficou muito claro. Só para a gente rever esse exemplo aqui. Aqui é um exemplo mais teórico, né? Mas o que a gente está vendo, só para rever essa parte do MapReduce, na coluna da esquerda, em que a gente tem o Data Store, a gente tem os nossos dados, organizados as colunas. A gente tem todas as colunas e a gente está com um foco na coluna Airline ID e Distance. Se vocês olharem, você tem uma pequena linha verde separando em 3 blocos esses dados. A função map, ela vai olhar para cada uma desses bloquinhos verdes por vez. Então, o map, ele olhou primeiro para esse primeiro bloquinho aqui, vai pegar a máxima distância de cada uma das companhias aéreas. Então, aqui a gente tem o A, PS e 2 da DL. O A, ele já pega aqui 2.356. O PS, só tem um também, 186. E o DL, ele pega aqui o valor maior, que é 1.876. O mesmo é feito para as outras duas, os outros dois conjuntos de dados, né? Então você tem aqui no caso o S, 2PS e 1A, então você vai ter um do S, um do PS, que é só o maior, e um do A. E aqui no final você tem também 2 DLs, e aí o DL maior é o de 914. A função reduce, então, pega esses pedaços do map aqui e procura em todos os pedaços do map qual é o maior de cada uma das companhias aéreas. Então ele olha para o primeiro pedaço aqui, é o 2.556. Ele olha para o segundo e o A não desbancou. Ele olha para o terceiro, o A não desbancou, então esse é o maior que o reduce vai te responder. No DL aqui, no caso, é a mesma coisa, o DL aqui é 1876. Vem para cá. No segundo bloco não tem DL, então não altera. No terceiro bloco você tem um DL de 914, mas não é maior. Então você tem aqui a resposta do reduce. Não, nesse caso a gente tem um data store só. O data store ele divide o data store é um só que divide o tamanho dos blocos. O tamanho dos blocos é definido dentro do data store. Data store é um objeto, né? Das propriedades desse objeto é o tamanho do bloco. E aí você define quantas linhas do dado tem no data store. Nesse caso seriam 20.000, isso. Bom, pessoal, se não tem mais dúvidas, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, no meu nome, no nome da equipe OpenCAD. Por favor, fiquem atentos a novos webinars. A gente está sempre fazendo divulgação através de e-mail e também nas páginas Facebook e LinkedIn. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de novos temas, mandem para a gente.